A paz do Senhor, juniores. E aí, como é que vocês estão, crianças? Eu, a tia Luciana, continuamos com saudade de vocês. Alguns a gente tem visto na igreja, mas eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz junto com a tia Luciana, né, tia Luciana? Sim. A gente está aqui mais uma vez nessa EBD, hoje, dia 21 de junho, a lição 12 da nossa revista. E eu queria falar um negócio para vocês, crianças. Estejam atentos, ligados, porque hoje a aula está maravilhosa. A tia Luciana trouxe um monte de coisa legal para vocês. E eu queria dizer só uma coisinha antes da tia orar e o tio ficar ali esperando para entrar de novo. Crianças, a partir de agora, eu peço a vocês para ir lá no chat e colocar a presença de vocês, que isso está sendo importante para a gente, para saber qual de vocês está participando, como que está sendo nossa aula. Então, corre lá agora no começo da aula, está valendo agora, depois que a tia orar, vá lá e coloca assim seu nomezinho e coloca presente, tá certo, crianças? Olha, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Daqui a pouco o tio Anderson volta de novo. Paz do Senhor, crianças, que legal, né? Mais uma EBD. Então, hoje nós vamos para a lição 12, que é uma casa de fazer discípulos. Vamos orar, crianças? Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, por esta manhã, Senhor, por essa EBD, pela vida das crianças e suas famílias. Nós oramos pedindo que o Senhor abençoe esta aula, que o Senhor possa falar o coração, Senhor, das crianças nessa manhã, nessa EBD. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças, nós vamos fazer o texto áureo hoje de uma forma diferente. Eu trouxe até aqui essa latinha, né? Eu vou falar para vocês, eu vou tirar uma tarefinha aqui que vocês vão fazer. Vamos lá? Olha só, crianças, nós vamos fazer o texto áureo hoje de forma sentados. Vamos lá? Sentados. Vocês vão sentar aí na casa de vocês e vão ler o texto áureo comigo. Vamos lá? Então, Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. João 8:31. De novo, hein? Segunda vez, hein, crianças? Nós vamos fazer agora, adivinho, em pé. Vamos fazer o texto áureo em pé. Vamos lá. Então, Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos. João 8:31. Terceira vez agora. Nós vamos fazer o texto áureo agora de uma outra forma, fechando os olhos. Vamos lá? Então, Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. João 8:31. Que legal, hein, crianças? Agora, crianças, nós vamos fazer a oração do caderninho, que é do dia 21 de junho. Vamos lá? Caderninho de oração do dia 21 de junho. Leia o Salmo 21:13. Devemos louvar a Deus, Ele é forte e poderoso. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, nós te louvamos por causa do teu poder. Nós cantaremos e louvaremos a tua força. Orando os salmos. Senhor, me ajude sempre a agradecer por tudo que tenho. Quero louvar o Senhor porque é muito especial para mim. Eu te louvo, meu Deus, por tudo o que o Senhor faz por mim. Agora, nós vamos orar pelas crianças de Bangladesh. Senhor, que as crianças de Bangladesh possam ser alcançadas pelas pequenas igrejas e pelos pequenos grupos secretos, que eles possam conhecer o Senhor Jesus. Amém, crianças? Vamos fazer um momento de oferta? Aquele momento é um momento especial, um momento de gratidão a Deus, né? Que quando nós ofertamos, nós ajudamos na casa de Deus. Então vamos lá, ouvir um louvor enquanto a gente oferta.
Glória a Deus. Deus. Que Deus possa recompensar as famílias, as crianças que ofertaram nesta manhã. Que Deus possa também abençoar aqueles que não puderam. Que Deus possa estar dando condição para cada um, que de sempre está ofertando na casa de Deus. Agora, crianças, nós vamos ficar com o tio Anderson. Ele vai trazer uma aula bem legal, uma história para vocês, muito legal, da lição 12, que é uma casa de fazer discípulos. Amém? Fiquem com Deus, tá? Beijo. Crianças, a paz do Senhor. Voltei e nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Na revista aí de vocês, acompanhem comigo aqui. Na lição 12, a gente tem aí uma casa de fazer discípulos. Crianças, esse é um assunto maravilhoso, porque fala de algo que Deus nos chamou e que Deus nos deu também. O discipulado é uma coisa maravilhosa que Deus deixou para nós, e nós vamos entender um pouquinho na lição de hoje o que é ser discípulo, o que é o discipulado de Jesus. Eu só queria fazer mais uma oração com vocês. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez? Vamos orar? Senhor, em nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos por essa primeira parte, meu Deus, de oferta, de louvores. Louvado seja o Senhor por tudo. Te agradeço pelas crianças que despertaram, Senhor, nessa manhã, que estão, Senhor, conosco, estão acompanhando, estão, Senhor, com sede da tua palavra. Senhor, continua falando conosco. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, crianças, vamos lá, vamos continuar. Hoje, nós vamos falar sobre discipulado, como eu disse para você, uma casa de fazer discípulos. Só que antes, eu queria ver com vocês o que é discípulo, o que é ser um discípulo. Olha só, eu fui lá no dicionário e peguei o significado da palavra discípulo. Então, a gente ser discípulos de Cristo, se você reparar na palavra discípulo, quer dizer aquele que aprende, o que aprende, aquele que segue as suas ideias, aquele que recebe os seus ensinamentos. Então, olha só, isso aqui bate com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente vive, não é? Se eu estou na igreja, né, na igreja Marcas do Evangelho, estou ouvindo a palavra do Senhor e estou indo aos cultos, participando, automaticamente eu estou o quê? Eu estou aprendendo as ideias que Jesus deixou, eu estou seguindo aquelas ideias, e eu estou também o quê? Recebendo os ensinamentos. Então, crianças, vocês que estão aí na casa de vocês, o tio Anderson, a tia Luciana, todo mundo, nós somos o quê? Discípulos de Cristo. Por quê? Porque nós aprendemos, nós recebemos os ensinamentos e nós seguimos as ideias de Cristo. Por que a gente faz isso? Porque a gente entendeu que isso é o mais importante para nós. As crianças, todas vocês, recebem ensinamento na escola, né? A gente tem nossas aulas, eu também estudo, eu recebo ensinamento de várias coisas, mas o maior ensinamento que nós recebemos é o quê? É de Jesus Cristo. Então, por isso que nós somos o quê? Discípulos de Cristo. E eu queria ver com vocês, né, uma coisa interessante. Vocês sabiam que, com o passar do tempo, desde quando Jesus veio a essa terra, né, fez seus discípulos, nós temos muitos conhecidos pela palavra os 12 apóstolos, mas Jesus teve muitos discípulos e continua tendo, ou seja, aqueles que seguem as suas ideias. Mas também, no decorrer da história, crianças, os discípulos, e nós também, né, nós temos outros nomes, né? Nós somos chamados de várias coisas também, tem outros termos para denominar. Por exemplo, crianças, olha, muitos chamam, né, de evangélicos. Ou seja, nós recebemos o ensinamento de Cristo. Ah, fulano de tal é evangélico. Olha, você conhece aquele menino que é evangélico, aquela menina que é evangélica? Então, é um termo também para denominar um discípulo de Cristo. Outra coisa, esse aqui é menos conhecido, protestantes. Ou seja, aqueles que são protestantes são aqueles que são discípulos de Cristo, que protestam contra o pecado do mundo, por exemplo. Irmãos, esse aqui a gente está mais acostumado, né? Olha, ele é meu irmão em Cristo. Isso é bonito, né? Eu acho tão carinhoso essa palavra aqui, ó, irmãos. E por último, né, que a gente também conhece bastante, são os crentes. Olha, aquele irmãozinho lá, a família dele é crente, ele é crente também. Aí, crianças, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já conseguiram ser identificados como uma dessas coisas aqui, ó? Ah, você é evangélico? Você é um irmão? Você é crente? Crianças, eu vou te falar uma coisa. É uma alegria para nós, para mim,
né, para a tia Luciana também, quando nós somos identificados por um desses termos aqui, ó. Por quê? Tem gente, eu já vi gente que fica com vergonha. Na escola, vai num lugar, não vou falar que eu sou da igreja não, que eu sou crente não, que eu sou evangélico. O que o pessoal vai dizer? Crianças, a coisa mais maravilhosa é nós sermos chamados disso aqui, ó, discípulos de Cristo, crentes, irmãos em Cristo. Por quê? Porque quer dizer que nós recebemos e aplicamos as ideias de Cristo em nossa vida. E não tem coisa melhor, crianças. E uma coisa eu digo para vocês, nós não devemos nos envergonhar da palavra de Deus. Sabe por quê? Jesus fala no livro de Mateus assim, aqueles que se envergonhar de mim, ou seja, eu não vou falar que eu sou de Cristo, eu não vou falar que eu sou evangélico, lá no dia do juízo, que o Senhor um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Então, no dia do juízo, onde cada um, eu, você que está me vendo, todos nós seremos julgados, Jesus fala assim, ó, aqueles que se envergonhar de mim, naquele dia, o dia do juízo que eu falei, eu também me envergonharei deles. Ou seja, Jesus também, ele não vai nos reconhecer. Porque a gente não foi o quê? Não foi um discípulo de Cristo. Mas que nessa manhã nós aprendamos a ser discípulos e seguidores de Cristo. Crianças, voltando aqui, um dos discípulos de Cristo muito conhecido é Paulo. Então eu vou pegar Paulo aqui, ó, na cestinha que a tia Luciana fez. Ó, Paulo. Paulo, vocês conhecem ele, né? Ele deixou várias cartas para nós lermos na palavra, mas Paulo, ele não nasceu já discípulo de Cristo. Vocês lembram disso? Paulo, pelo contrário, né? Ele perseguia a igreja de Cristo. E uma das pessoas que ele perseguiu, né, que ajudou, aliás, que ele contribuiu a perseguir, foi Estevão. Vocês lembram disso, né? Estevão foi apedrejado por amor da palavra de Jesus. E Paulo estava lá na multidão quando apedrejaram Estevão. Eu vou pegar Estevão aqui na caixinha também, ó. Aqui. Estevão está aqui. Então ele foi um dos primeiros discípulos a morrerem por amor de Cristo, a morrer por amor de Cristo. Então, Paulo estava lá naquele dia. Então eu vou deixar aqui, ó, Estevão aqui, que ele não negou o nome de Jesus, ele foi fiel até a morte. Ele podia falar, não sou de Jesus, não. Eu não sou discípulo de Cristo, não. Mas ele não fez isso. Ele continuou firme, falando do nome de Jesus até a morte. Por isso que ele ganhou a vida eterna. Mas Paulo, depois, ele, pela graça de Deus, assim como eu, como você, ele encontrou com Jesus. E Jesus salvou a vida dele, como salvou a minha e a sua vida. E a partir desse dia, Paulo foi diferente. Ele parou, né? Antigamente ele se chamava Saulo, depois se chamou Paulo, e ele parou de perseguir a igreja e se tornou um discípulo de Cristo. Aí, crianças, olha só. Quando ele se tornou discípulo de Cristo, ele teve que aprender com alguém, ele teve que ser ensinado, ele teve que ter humildade para ouvir, ele teve que ter paciência. Tem gente que está na igreja, mas não tem paciência para ouvir. Tem gente que não gosta de ser corrigido. Vocês sabiam disso? Por exemplo, tem gente, quando você vai chamar atenção, irmão, não está certo, olha, não faça isso, a pessoa fica brava, não, eu não mereço ouvir isso, eu não quero ouvir isso. Não é assim, né, criança? Nós aprendemos que ser servos de Cristo, nós temos que ser humilde, nós temos que estar pronto a ouvir. Então, Paulo foi assim, sempre foi humilde e pronto a ouvir. E uma das pessoas com que Paulo aprendeu muito foi um discípulo chamado Barnabé. Vou pegar ele aqui na caixinha também da tia Luciana, ó. Aqui, Barnabé, ó. Então, Paulo aprendeu muito com Barnabé os ensinamentos de Cristo. E é por isso, crianças, que hoje na nossa igreja, nós temos os professores, né? Nós temos principalmente os nossos pastores, que nós aprendemos com eles todos os dias, todos os cultos. E é por isso que é importante, agora eu quero abrir um parênteses aqui, é por isso que é importante, crianças, a gente não perder o nosso culto. Muitas vezes vocês não conseguem vir na igreja, mas é importante que vocês peçam a alguém, a mamãe e papai, para ligar a televisão, colocar o culto online. E pode vir na igreja, chama o papai, mamãe, vamos na igreja. Porque é importante a gente estar aqui, crianças, ouvindo os ensinamentos dos nossos pastores, os ensinamentos dos nossos professores. Assim como Paulo ouvia Barnabé. Paulo aprendeu muita coisa com Barnabé. Por quê? Porque Paulo foi humilde, teve paciência para ouvir. E estava sempre perto de Barnabé. Assim como nós também temos que estar sempre perto dos nossos pastores, dos professores. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, Barnabé e Paulo aqui.
Por exemplo, um dia uma criança me parou aqui no corredor da igreja e me perguntou uma coisa da palavra. Eu achei isso maravilhoso, bonito, porque nós temos que perguntar, nós temos que aprender mais. Tem coisas também que eu pergunto a outras pessoas que eu não sei, e assim a gente vai aprendendo e sendo um discípulo de Cristo, tá certo? Agora, olha só, eu falei com vocês que um discípulo, ele recebe os ensinamentos. E quais os ensinamentos que nós temos recebidos de Jesus? Tanto aqui na igreja, através dos nossos pastores, dos professores, quanto pela palavra de Deus. Vamos lá, olha só. Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí, ó, mas eu vou ler aqui com vocês. Primeira coisa, humildade. Crianças, querem exemplo melhor de humildade do que Cristo? Que ele era o rei do universo, mas ele veio nessa terra e foi humilde, foi filho, né, de um homem, de um simples carpinteiro. Então, a humildade nós temos que ter, crianças. E vocês sabem, vocês estudam, vocês andam na rua, vocês conhecem pessoas que não são humildes. Deus não se agrada disso. Deus se agrada de um coração humilde. Outra coisa, perdoar as pessoas. Nós somos discípulos de Cristo, então nós temos que seguir isso. Vocês acreditam que tem crianças que não perdoam as outras pessoas, as outras crianças? Se alguém fizer alguma coisa ruim, se alguém fizer alguma coisa mal, essa criança não perdoa? Então, essa criança não está sendo discípulo de Cristo, de Jesus, porque Jesus nos ensinou a perdoar. Outra coisa, um exemplo aqui, ceder o lugar para alguém sentar. Por exemplo, você está no lugar esperando alguma coisa sentado, aí chega uma senhora de mais idade, ou uma pessoa de mais idade, você se levantar e dar o lugar para aquela pessoa. Isso é ser educado primeiramente e principalmente ser um discípulo de Cristo, é ser humilde. Não discutir, não brigar. Isso aqui, a gente fala todas as aulas. A gente ainda vê crianças que respondem pai, mãe. A gente vê crianças que não pode acontecer nada que já está brigando. Olha, vamos repensar nossos atos. Vamos ser discípulos de Cristo. Vamos amar as pessoas. Às vezes é difícil. Às vezes vem aquela ira, mas nós temos que segurar, orar a Deus, Senhor, me dá calma, e nós temos que ter muito cuidado para não entrar nisso aqui, discussões e brigas, tá certo? E por último, uma das coisas mais importantes é obedecer. A obediência vem a bênção de Deus nas nossas vidas. Crianças, olha só, então, que essa palavra fique no coração de vocês, crianças. Ser discípulo não é só bater no peito e falar, eu sou cristão, eu sou crente, eu vou lá na igreja Marcas do Evangelho. Isso é muito lindo, mas mais do que isso, é fazer e seguir a vontade de Deus e de Jesus. Então, com o tempo, nós vamos percebendo quais as crianças que estão sendo discípulos de Cristo. Né? Quais as crianças que estão se deixando, né, Jesus falar ao seu coração, quais as crianças têm sido obedientes, têm sido humildes, quais as crianças que têm sido obedientes aos pais, aos pastores na igreja. Então, nós percebemos isso, e que Deus abençoe vocês, e que Deus ajude vocês a ser discípulo de Cristo, tá certo? Agora, crianças, como sempre, né, tem nossa tarefa aqui, a tarefa da lição 12. Vocês estão com a revista aí, né? Deixa eu ver. Tá todo mundo com a revista aí. Olha só, nós temos a lição número 1, que diz assim, complete o texto abaixo de acordo com o texto da lição. Aí diz assim, os discípulos ficaram famosos a ponto da, pontinho, 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 de Jerusalém, enviar Barnabé, lembra de Barnabé? Até que lugar que a igreja enviou Barnabé? Para saber o que eles estavam fazendo. Chegando lá, pontinho, 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 ficou muito feliz com o trabalho realizado. Opa, acabou que o tio falou aqui uma lição aqui, né? Com o trabalho, vou deixar aqui para vocês já essa ajuda, realizada pelos, pontinho, 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 que é a aula de hoje. Lição 2, vocês vão ter que ler Lucas 6, de 12 a 16. Aí você vai marcar com X o nome dos apóstolos. Olha que coisa linda. Hoje, vocês vão aprender aí o nome dos 12 apóstolos, tá certo? E na lição 3, você vai marcar VOF, V aquilo que você vê que é verdadeiro, e F para aquilo que for falso, tá certo, crianças? Olha, crianças, vamos manter firmes na presença de Deus. Agora, mais do que isso, vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos praticar. A tia Luciana, o tio Anderson, está aqui nessa manhã, nessa escola dominical, e
a coisa que vai deixar a gente mais feliz é saber que vocês ouviram essa palavra e praticaram. O pai de vocês falando assim, olha, tio Anderson, olha, tia Luciana, o meu filho, a minha filha ouviu a sua palavra e ela colocou no coração que ela vai obedecer, ela está melhorando. Olha, criança, não tem coisa melhor para nós como professores. Para nós é uma bênção ouvir isso. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam aprender e praticar essa palavra, tá certo? Vamos orar encerrando e nos despedindo? Feche os olhinhos de vocês, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te glorificamos, meu Deus, por essa aula. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Louvamos o teu nome por essas crianças que acordaram, Senhor, nesse dia com saúde, que acordaram com disposição, que ouviram a tua palavra. Senhor, opera, Senhor, uma bênção maravilhosa em cada coração, em cada família, e que, Senhor, essa semana que vai agora, que o Senhor possa estar abençoando. Com essa palavra, cada criança possa, Senhor, estar sendo de verdade, um discípulo, um seguidor de Cristo, que eles possam fazer a tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecendo no nome santo de Jesus. Amém. Crianças, um abraço, fiquem com Deus, tá certo? A gente se vê aqui na igreja. Paz do Senhor.